A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, e você está no programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando neste quarto trimestre do ano de 2023 lições temáticas sobre missões transculturais. Queremos lembrar a todos vocês que o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró é composto da Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e nos nossos canais no Facebook e no YouTube. Hoje, na lição de número 12, vamos estudar uma lição que tem como título O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. Esse é o assunto da nossa lição que vamos estudar no dia 17 de dezembro em nossas classes de escola dominical, em nossas congregações. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, que diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E a verdade prática afirma o seguinte: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Inclusive, nós vamos aprender na lição de hoje que o livro de Atos dos Apóstolos, também chamado por alguns de Atos do Espírito Santo, é o manual de missões da igreja. Tem muitas coisas para aprendermos com o livro de Atos dos Apóstolos e se destaca no livro de Atos dos Apóstolos a igreja de Antioquia, porque foi a primeira igreja que formalmente enviou missionários transculturais para pregar o evangelho em outras nações. Para esta lição de hoje, a leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 26, como também o capítulo 13, versículos de 1 a 5 de Atos dos Apóstolos. Então, na lição de hoje, no primeiro tópico, vamos apresentar a natureza e as características da igreja de Antioquia. Depois, no tópico 2, vamos expor sua natureza missionária e, por fim, enfatizar o serviço de missões em Antioquia. Então, este é o assunto da nossa lição de hoje e a palavra-chave da nossa lição é modelo, tirando como modelo a obra missionária que foi realizada ali a partir da igreja de Antioquia. Isso serve também de modelo para todas as igrejas na atualidade. Em primeiro lugar, é preciso entendermos direitinho sobre essa questão da cidade de Antioquia. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos duas cidades por nome de Antioquia. Existia Antioquia da Pisídia, que ficava na região da Galácia, onde hoje é a Turquia. Esta cidade foi evangelizada por Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. E existia também a cidade de Antioquia da Síria. Essa cidade de Antioquia da Síria era uma grande cidade da época, perdendo apenas para Roma e Alexandria em termos de importância e tamanho. Então, em primeiro lugar, a capital do Império, Roma, depois Alexandria, que ficava lá no Egito, e em terceiro lugar, a cidade de Antioquia da Síria. E lá, na cidade de Antioquia da Síria, Deus levantou ali uma igreja de perfil gentílico. Provavelmente também tinha alguns judeus que se converteram ao evangelho, mas a Bíblia não entra nesses detalhes. Mas era uma igreja de perfil eminentemente gentílico, ou seja, gentios que se converteram ao
evangelho. Diz o tópico 1.1 da nossa lição, no tópico 1 da nossa lição diz assim: a igreja de Antioquia, natureza e características. E o tópico 1.1, falando da cidade de Antioquia da Síria, era conhecida como a Rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada em 500 mil habitantes e era constituída de diversas nacionalidades. Tinha ali gentios de diferentes origens, era uma cidade cosmopolita e ela se tornou a segunda capital do cristianismo depois de Jerusalém e sede de missões da igreja cristã. Como nós falamos há pouco tempo, era a terceira cidade ali do Império Romano, perdendo apenas para Roma e Alexandria. E o evangelista Lucas, na sua narrativa em Atos dos Apóstolos, ele no início mostra o desenvolvimento e o crescimento da igreja em Jerusalém e depois ele começa a enfatizar a cidade de Antioquia da Síria. O tópico 1.2 da nossa lição discorre a respeito da igreja de Antioquia e nós queremos aqui fazer menção de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 a 23, que diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então, observe, meus queridos irmãos, que após a perseguição que começou lá em Jerusalém, após a morte de Estevão, os crentes ali de Jerusalém começaram a se espalhar em várias cidades, em Judéia, Samaria, inclusive também em cidades gentílicas fora do território de Israel. E diz o versículo 20, Atos 11, 20, que alguns desses irmãos que foram dispersos pela perseguição, eles eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, Eles foram evangelizar gentios, pessoas que não eram judeus, anunciando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesta cidade de Antioquia, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. Atos 11, 26 diz que foi lá em Antioquia onde os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Diz o texto de Atos 11, 26, e quando o encontrou, levou para Antioquia, ou seja, Barnabé foi buscar Saulo lá em Tasso e levou Saulo para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Então, a igreja de Antioquia tem todo esse destaque e ela tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. É importante a gente entender que a igreja em Jerusalém, embora tivesse crescendo bastante, milhares de conversões, lá ficava a sede do colégio apostólico, dos 12, todas as maiores lideranças da igreja, os 12 apóstolos, estavam lá em Jerusalém e eles não estavam cumprindo o ide de Jesus, porque Jesus tinha dito, Atos 1 e 8 é muito claro, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Infelizmente, a igreja de Jerusalém não despertou para essa questão da evangelização dos gentios e estava muito conformada em pregar o evangelho aos judeus de Jerusalém. Então, após a morte de Estevão, após esta grande perseguição, isso forçou os crentes de Jerusalém a ir embora para outras cidades, a se espalharem pelo mundo, e assim o evangelho chegou até Antioquia da Síria, e foi lá uma igreja formada por leigos. O evangelho chegou a Antioquia não foi por uma decisão do Departamento de Missões ou da Secretaria de Missões da Igreja de Jerusalém. Foi o Espírito Santo que usou aqueles crentes gentios de Cirene, de Chipre, como nós já lemos aqui, para irem para Antioquia pregar o Evangelho. Meus queridos irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Amém, glória a Deus, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese, estudando hoje a lição de número 12, lição que tem como título o modelo de missões da igreja de Antioquia. Esta cidade era a terceira mais importante cidade daquela época do Império Romano e foi uma cidade onde ali Deus levantou uma grande igreja, uma igreja de origem gentílica, de pessoas não judias que se converteram ao Evangelho, e ali Deus operou uma grande obra ali naquela igreja, e aquela igreja se tornou uma referência de obra missionária transcultural, porque foi aquela igreja que enviou Paulo e Barnabé para fazer missões transculturais entre os gentios. Estávamos falando no final do bloco anterior que esta igreja surgiu, foi plantada, e a cidade de Antioquia foi evangelizada a partir da obra de leigos, irmãos simples, comuns, que foram dispersos pela perseguição que começou a partir de Jerusalém, e alguns irmãos de Chipre, de Cirene, a Bíblia nem diz o nome deles, eles foram até Antioquia e começaram a pregar o evangelho aos gregos, começaram a pregar o evangelho a pessoas não judias. Então não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Então, podemos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 e 20. É importante a gente ler, que diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós vemos aí que Deus usou pessoas leigas para pregar o evangelho e fundar aquela igreja em Antioquia. Depois, a igreja em Jerusalém, sabendo da obra de Deus ali em Antioquia, enviou para lá Barnabé, e Barnabé, chegando ali naquela igreja, começou a dar assistência, a ensinar a palavra de Deus, e foi até Tarso e trouxe Saulo, que tinha sido convertido anteriormente, e trouxe Tarso para trabalhar com ele ali em Antioquia, e eles ficaram ali servindo ao Senhor naquela igreja.
Então, a igreja de Antioquia foi fundada por leigos e, consequentemente, por cristãos gentílicos. O tópico 2 da nossa lição, uma igreja missionária em ação. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, no versículo 1, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então nós observamos aqui que tinha várias lideranças, profetas e mestres que estavam servindo a Deus. Algumas traduções diz profetas e doutores, mas na verdade a melhor tradução é dizer profetas e mestres. A igreja em Antioquia tinha uma boa liderança exercendo a vocação. Porque, irmãos, o missionário transcultural, ele não é ungido, consagrado para depois ir trabalhar. Ele começa trabalhando na sua igreja local, começa fazendo a obra de Deus na cidade onde ele se congrega, e Deus vai confirmando o seu ministério, Deus vai treinando ele, Deus vai capacitando, e a chamada pode se dar muito tempo antes do envio. Inclusive, o apóstolo Paulo, entre a chamada de Paulo, quando ele teve o encontro com Jesus ali no caminho de Damasco, até esse dia aqui, em Atos capítulo 13, versículo 1, durou no mínimo 14 anos. Então, Paulo estava servindo na igreja local como profetas e mestres. E aqui queremos chamar a atenção de vocês para a importância do ministério dos profetas e mestres. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, Paulo disse assim: a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. É interessante que em várias listas de dons ministeriais, dons espirituais e dons ministeriais que Paulo fala, a única lista onde ele faz uma categorização, uma ordem sequencial de importância de dons, é aqui em 1 Coríntios 12, 28, e ele coloca apóstolos em primeiro lugar, profetas em segundo lugar, e em terceiro lugar ele coloca os mestres. Aí ele diz, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Então, Paulo fala desses dons ministeriais de liderança. Inclusive também em Efésios 4:11, ele diz, e ele mesmo, ou seja, Jesus mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são dons ministeriais de liderança que Deus concede à igreja. Então, aqui em Atos 13:1 cita pelo menos 5 pessoas, 5 homens que são chamados de profetas e mestres, que estavam servindo ao Senhor no dia a dia, inclusive também em práticas de oração e de jejum, e Deus chamou eles para a obra missionária transcultural. Nosso comentarista diz que eles eram lideranças servidoras, porque em Atos capítulo 3, no capítulo 13, versículo 1, Atos 13, 2, diz que enquanto eles serviam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo falou com eles e chamou eles para a obra missionária. Então eles estavam servindo na igreja de Antioquia. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Tem várias pessoas, havia uma diversidade de obreiros. Barnabé era judeu, consolador, misericordioso. Simeão, chamado Níger, vem de origem africana, e essa expressão Níger
faz referência à cor da pele negra dele. Lúcio, né, de Cirene, era um sirineu, que também é da África, né? Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca, né, que é o Herodes Antipas, né, aquele que tinha matado João Batista. E Saulo, que era fariseu e ex-perseguidor da igreja. Então havia uma profunda comunhão de adoração, serviço, de amor entre esses obreiros tão diferentes uns dos outros, mas unidos em Cristo, e recebendo de Deus diferentes dons ministeriais e vocações. Então eles faziam o trabalho do Senhor, a obra do Senhor, com convicção, com amor. Enquanto eles serviam ao Senhor, enquanto eles trabalhavam no dia a dia na igreja local e viviam a sua vida ministerial tranquilamente no sentido de dar continuidade à obra de Deus na sua cidade, servindo ao Senhor como profeta e mestre, jejuando, orando. Então disse o Espírito Santo. Então o Espírito Santo falou na igreja. Atos 13:2 diz: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então o Espírito Santo falou no meio da igreja. Falou através de quê? A gente não sabe exatamente, porque o texto não diz, mas como lá havia profetas, então pode ter sido provavelmente por meio de uma profecia. Deus usou alguém em profecia e falou para a igreja dizendo que estava na hora de separar e enviar Paulo e Barnabé para as missões transculturais. Existiam outros profetas e mestres lá, como é citado em Atos 13:1, mas apenas Paulo e Barnabé. Desses 5 que são citados, apenas esses 2, Paulo e Barnabé, são chamados para a obra missionária transcultural, para pregar o evangelho entre os gentios. Então, nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo, e em seguida eles foram enviados para o campo missionário. Então, é muito interessante, irmãos, que eles eram sensíveis à voz do Espírito Santo. Deus, ele fala com o missionário, com a família missionária, vocaciona, chama, e essa família missionária vai continuar servindo a Deus no dia a dia, na sua igreja, que é uma forma de treinamento, de preparação, de crescimento e desenvolvimento espiritual e ministerial, que vai capacitando ele para que, no dia em que for enviado, eles estejam prontos para esta obra. Então, Paulo e Barnabé, no dia a dia da igreja de Antioquia, eles foram sendo treinados e aperfeiçoados na obra de Deus, e assim, quando chegou o tempo certo de Deus, então Deus fala à igreja: separe, consagre e envie Saulo e Barnabé para a obra missionária transcultural que eu já chamei eles anteriormente. Meus irmãos, chegamos ao final do segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. A paz do Senhor, todos os ouvintes da Rádio Libertadora FM 96.3, como também os telespectadores da TV AD e internautas que nos acompanham semanalmente pelo nosso canal no YouTube e no Facebook. Estamos estudando hoje a 12ª lição deste trimestre, que tem como título O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. E estamos aprendendo até aqui nos 2 blocos anteriores que a família missionária, o obreiro missionário
antes de ser enviado pela igreja. É importante entender isso. O missionário, ele não vai assim de qualquer jeito. A igreja envia. Deve haver uma sintonia entre a vontade de Deus e a obrigação da igreja, a disponibilidade da igreja em cumprir a vontade de Deus. A igreja de Jerusalém não estava cumprindo a vontade de Deus. A igreja de Jerusalém, embora fosse liderada pelos 12 apóstolos, ela não estava em sintonia com a vontade de Deus, no sentido de cumprir a ordem de Jesus, de ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não estava em sintonia com a ordem de Jesus, em Atos 1:8, de pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas, mesmo com essa falha da igreja, Deus não deixou de operar e de fazer maravilhas e usar uma perseguição que aconteceu ali após a morte de Estevão para usar pessoas anônimas, leigos, para irem pregar o evangelho em Antioquia. Então a igreja de Antioquia foi fundada não por causa de uma decisão administrativa da igreja de Jerusalém ou da Secretaria de Missões em Jerusalém para fazer a obra missionária em Antioquia, mas foi o próprio Espírito Santo que enviou leigos para lá, cristãos de origem gentílica, para pregar lá em Antioquia, e ali Deus levantou uma grande igreja. E depois Barnabé e Saulo trabalhou muito ali como profeta e mestre ao lado de outros profetas e mestres, e aquela igreja estava sendo edificada, e chegou o tempo em que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, falou para a igreja que separassem, consagrassem e ordenassem Paulo e Barnabé para fazerem missões transculturais em outros países, em outros locais. Então, o ambiente missionário de uma igreja missionária, o ambiente espiritual de uma igreja missionária é de busca da presença de Deus, de oração, de jejuns, de realização da obra de Deus no dia a dia. Eles tinham dons ministeriais que eram exercidos no dia a dia, e assim a igreja vai ficar sensível à voz do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo falou à igreja, a igreja prontamente obedeceu à ordem do Espírito Santo. E a Bíblia diz, meus irmãos, em Atos capítulo 13, versículo 3, então jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Observe aí que Saulo e Barnabé, ou Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, eles foram enviados tanto pelo Espírito Santo como também pela igreja de Antioquia. Quem vocaciona é só o Espírito Santo. A igreja não vocaciona ninguém. A igreja dá oportunidade para as pessoas trabalharem e, com isso, as pessoas vão revelar suas vocações. Mas quem vocaciona é Deus. Mas com relação ao envio, tanto é Deus quanto a igreja que envia, os obreiros, os missionários para a obra de Deus. O tópico 3 da nossa lição, o serviço de missões, o início das missões cristãs. A narrativa de Lucas, aqui em Atos dos Apóstolos, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia, como nós lemos há pouco tempo. Dali eles desceram para Seleucia e depois navegaram para Chipre. É interessante que eles foram pregar em Chipre, e quem fundou a igreja de Antioquia foram irmãos gentios lá de Cirene e de Chipre, foram pregar. Então, ciprianos, vamos dizer assim, pessoas naturais de Chipre, evangelizaram Antioquia, e na primeira viagem dos missionários de Antioquia, eles foram pregar na ilha de Chipre. Quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária,
Paulo e Barnabé levaram João Marcos em sua companhia, como cooperador. Porém, ao chegarem em Perge, na Ásia Menor, Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Então, a gente não sabe, a Bíblia não relata os motivos ou o motivo pelo qual João Marcos, que é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos, abandonou a comitiva missionária de Paulo e Barnabé e preferiu voltar para Jerusalém. No tópico 3.2, fala do roteiro da viagem e atividades missionárias. Então a gente vê aí nos capítulos 13 e 14 de Atos dos Apóstolos diversas localidades onde Paulo e Barnabé pregou o Evangelho. A primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé foi na região da Galácia, na Ásia Menor, onde hoje situa-se ali a Turquia, a partir do sul, ali no Mar Mediterrâneo, subindo em direção ao centro da Turquia. Então, ele pregou o Evangelho, primeiramente na ilha de Chipre, depois chegando ao território lá da Ásia Menor. Então, eles pregaram em Antioquia da Pisídia. Veja que aqui tinha outra cidade com o nome de Antioquia, mas para diferenciar da grande Antioquia, chamada de Antioquia da Síria, essa cidade aqui na Ásia Menor era chamada de Antioquia da Pisídia. Então eles pregaram lá, pregaram em Icônio, Listra, Derbe, e assim eles fizeram a obra missionária, plantaram igrejas, e nessas regiões a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização, visitas a cidades e países em que o Evangelho ainda não tinha chegado. Perseguição e oposição ao Evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de líderes para as igrejas plantadas, contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias. Cada cidade tem as suas peculiaridades, tem as suas necessidades, tem os desafios próprios e específicos. Numas cidades a perseguição é de um jeito, em outra cidade a perseguição é de outro, e isso faz parte da obra missionária, e o missionário não vai deixar de fazer a obra de Deus por causa dessas dificuldades. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 26 a 27, diz: e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Então, observe que no final da primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé voltam para a base, para a sua igreja-mãe, a igreja enviadora para a igreja de Antioquia, e ali presta um relatório, faz uma prestação de contas de tudo que Deus tinha feito e operado entre os gentios. Então é muito importante que o missionário tenha essa comunicação com a sua igreja-mãe, que preste contas de relatórios, de notícias da obra do Senhor. E o missionário, todo missionário tem muito prazer em noticiar aquilo que Deus está fazendo no campo missionário. Ao final de cada uma das viagens missionárias, essa foi apenas a primeira, mas teve mais 2 viagens missionárias de Paulo, lá em Atos dos Apóstolos. Então, no final dessas viagens missionárias, ele voltava para a igreja de origem e prestava contas à igreja. O grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios, conforme lemos agora em Atos 14, 27. Então, essa ação de plantação de igrejas entre os gentios, de evangelizar os gentios, começou a partir de uma igreja gentílica lá em Antioquia. Haja visto que a igreja de maioria judia lá em Jerusalém estava negligente em cumprir essa determinação do Senhor. Segundo o nosso comentarista, aqui aprendemos algumas lições preciosas. Primeiro, a ideia missionários independentes
ele cita aqui entre aspas, que respondem somente ao Senhor, não é bíblica. O apóstolo Paulo não deixava de relatar a atividade missionária à sua igreja de origem. Segunda, teremos oposição e obstáculos na obra missionária, mas também teremos resultados que glorificarão o Senhor que nos chamou. E, finalmente, não esqueça de que, na obra missionária, quem leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é professor, professora da escola dominical ou superintendente, esta lição traz um modelo missionário muito importante para nós hoje em dia. Enquanto a igreja de Jerusalém foi negligente em enviar missionários para fazer missões transculturais, Deus usou leigos, Deus usou leigos para poder irem pregar o evangelho numa cidade gentílica de Antioquia da Síria, que era a terceira maior cidade ali do Império Romano, e a partir daquela igreja gentílica que surgiu ali em Antioquia, Deus envia Saulo e Barnabé para a obra missionária transcultural. Então, observe que lá em Jerusalém não houve essa sintonia da igreja com o Espírito Santo para enviar missionários transculturais. Mas mesmo assim o Espírito Santo não deixou de trabalhar no meio da igreja. A obra foi feita com pessoas leigas, não foram oficialmente enviados pela igreja de Jerusalém, mas foram enviados pelo Espírito Santo e pregaram o evangelho lá em Antioquia, e aquela igreja de Antioquia sendo edificada, ensinada na palavra de Deus, com a ajuda de Paulo, de Barnabé e de outros profetas e mestres naquela igreja, estava ali uma igreja madura, mais sensível a voz do Espírito Santo para a realização das missões. Então, o Espírito Santo falou àquela igreja: separe Barnabé e Saulo para a obra missionária, e assim eles foram enviados tanto pelo Espírito Santo como também pela igreja de Antioquia, e louvado seja Deus por isso, porque o livro de Atos dos Apóstolos mostra para nós muitos frutos desta obra missionária transcultural de Paulo. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese. Muito obrigado pela sua audiência, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.